Muito bem, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso da Idade, Doutrina do Espírito Santo, Pneumatologia. Lição de número 4, nós iremos abordar o Espírito Santo no crente. Nessa lição, aprendemos que o Espírito Santo é, na atual dispensação, o grande executivo da vontade divina no plano da redenção. Relativamente aos crentes, já discutimos abreviadamente a natureza do Espírito Santo na lição 1 e quais foram suas atividades. Tratamos na lição 2 o Espírito Santo no Antigo e na lição 3 no Novo Testamento. Agora vamos falar do ministério do Espírito Santo no crente em caráter individual. Nesse particular, o capítulo 8 de Romanos constitui uma página importante a respeito do ministério do Espírito Santo no crente. O capítulo 8 é o grande capítulo da vitória, em contraste com a descrição da derrota no capítulo 7. Enquanto esse capítulo retrata o estado miserável da criatura humana condenada pela lei, miserável homem que sou, Romanos 7, 24, o capítulo 8 apresenta o homem livre da lei do pecado e da morte, capaz de triunfar sobre a tribulação, a fome, a nudez, o perigo, a espada, e ser mais do que vencedor por meio daquele que nos amou, Romanos 8, 34 a 39. Nessa lição, nós falaremos de seis textos da lição, aonde iremos cobrir. No texto 1, os crentes são batizados no Espírito Santo, Atos 2. O Espírito Santo traz convicção, é ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. 3, o Espírito Santo é quem produz a regeneração em nossa vida. 4, o Espírito Santo produz a santificação. 5, o Espírito Santo é o agente da cura divina. E 6, falaremos do Espírito e o arrebatamento da igreja. Vamos ao texto 1. Os crentes são batizados no Espírito Santo. A lição em estudo descreve o ministério do Espírito Santo no crente, em caráter individual. Atente para os detalhes desse importante assunto, especialmente os abordados nesse texto, que é basilar. É uma lição futura. Iremos falar sobre o batismo no Espírito Santo, conscientizá-lo da maravilhosa experiência da terceira pessoa da divindade realizar na vida do crente individualmente. Falemos da procedência do Espírito Santo. A doutrina do Espírito Santo no Novo Testamento a procede como procedente do Pai e de Jesus. Referindo-se ao Espírito Santo, disse Jesus que o Pai enviará em meu nome, ele vos enviarei, eu rogarei e ele vos enviará um outro Consolador. O desejo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 14:5, por inspiração divina, Paulo expressa que o desejo do Espírito Santo é que todos os crentes sejam batizados com esse poder, que é vindo do céu, visando a edificação da igreja. O batismo no Espírito Santo faz parte das atividades da terceira pessoa da Trindade, que deseja a plenitude das bênçãos do céu para todos os crentes. É maravilhoso saber que mesmo antes do batismo, o Espírito Santo produz em nós regeneração, em todos quantos vêm a Deus como efeito de sua operação. Os efeitos do ministério do Espírito Santo na vida do crente. Voltando ao capítulo 8 de Romanos, vemos que o mesmo homem fraco, vencido e escravizado, tornou-se objeto da ação libertadora e restauradora do Espírito de vida. No aludido capítulo, podemos ver as diversas maneiras como o Espírito Santo exerce seu ministério no crente. Primeiro, ele habilita ele, verso 9, inclinação à vida e à paz, verso 6, guia-nos como filhos de Deus, verso 14, testifica com o nosso espírito que somos filhos e herdeiros de Deus,
verso 16 e 17, assiste em nossas fraquezas, verso 26, intercede por nós, verso 27. Nos próximos textos, estudaremos o processo divino usado pelo Espírito Santo no ministério de aproximar de Deus o pecador, integrando ao plano da redenção e então fazendo viver as gloriosas experiências reservadas ao salvo. Portanto, tenha em mente que o batismo no Espírito Santo é uma ampla oportunidade para você, a partir daí, apropriar-se das bênçãos que o Espírito quer operar em sua vida. Vamos lá, marque-se para certo e para errado. A doutrina do Espírito Santo em o Novo Testamento o apresenta como procedente de Jesus. Errado, é procedente do Pai. 2. É desejo do Espírito Santo que todos os crentes em Cristo Jesus sejam revestidos do seu poder. Certo. 4.3. É maravilhoso sabermos que o Espírito produz regeneração em todos quantos vêm a Deus. Certo. 4.4. Batismo no Espírito Santo significa oportunidade de prosperar muito na vida material. Não. Errado. Vamos ao texto 2. O Espírito Santo traz convicção. Antes de iniciar o estudo, João 16, 8 a 11 diz que Cristo, quando o Espírito viesse o Consolador, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Há muitas coisas que o Espírito pode fazer no homem para despertar nele inteira convicção de suas relações com Deus. Vamos estudar agora. Primeiro, o Espírito convence do pecado. A operação do Espírito Santo na vida do homem produz nele convicção do pecado, levando a sentir sua condição de perdido. A iniciativa de voltar para Deus nunca parte do homem, mas sim vem de Deus. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Isso significa que Deus, o Pai, através do Espírito Santo, traz homens a Cristo. E quais são os métodos usados pelo Espírito Santo para fazer os homens sentirem a necessidade de vir a Deus? E a resposta vai. Primeiro, ele leva o homem a conscientizar que é pecador. A primeira coisa que o não salvo precisa, a fim de aproximar de Deus, é sentir profundamente o seu pecado. E isso o Espírito faz no interior do homem, levando a considerar que é um pecador, não tanto porque peca, mas por não crer em Cristo. 2. Para despertar a consciência do pecador. O Espírito pode lembrá-lo do fato que tem uma natureza pecaminosa, porque o pecado foi transmitido a toda a raça humana, quanto da queda do homem no Éden. E pode fazer lembrar igualmente todos os pecados dantes cometidos. 3. Constrange-nos a admitir a insensatez trilhar no caminho do pecado e morrer sem Cristo. Pode mesmo levar o homem a estremecer ao pensar no julgamento eterno. Nada disso, no entanto, causaria tanta inquietude do coração do homem quanto a convicção do maior pecado, que é o de não crer em Cristo. E esternece o coração humano. Algumas pessoas pensam que na convicção como um ato irritante, porém a convicção produzida pela ação regeneradora do Espírito Santo é diferente. A convicção leva a pessoa a sentir o seu estado miserável, e não é esse método preferido do Espírito, convence a ternura razoada com os homens. O Espírito ainda convence da justiça de Cristo. Isso é aquela iluminação do Espírito que habilita o pecador a ver o contraste entre os atos adversos e a justiça de Cristo, e todos os aspectos dos atos da justiça de Cristo que trazem a reprovação ao pecador. Os inimigos de Jesus acusaram de grande pecado, mas a sua ressurreição dentre os mortos provou incontestável a sua justiça. O Espírito leva a certeza de que Cristo se tornou parte da sabedoria de Deus e justiça de Deus para nós.
O Espírito ainda convence do juízo. Finalmente, o Espírito convence os homens do julgamento, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Satanás tem sido um tirano, transtornando os homens em todas as fases de sua existência, induzindo a todas as práticas corruptas. No Calvário, Cristo ganhou a vitória sobre o diabo. Tenha certeza de que na prática do pecado não escapará o reto juízo de Deus. Crendo na declaração de Jesus, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Isso faz parte do ministério do Espírito, convencer os homens de que lhe é possível ficarem livres da tirania de Satanás. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Vamos aos exercícios. O Espírito Santo tem ação preponderante sobre o homem, ele o leva à conscientização de sua natureza pecaminosa. 4.6. A iluminação do Espírito Divino habilita o pecador a entender que ele jamais merece a graça da salvação, como é que ele entender que ele jamais merece a graça da salvação. Aqui seria a B, né? Ver o contraste entre os atos adversos e a justiça de Cristo. Letra B, na 4.6. 4.7. O homem que pelo Espírito Santo é convencido do juízo, crê nas palavras de Jesus que diz, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, passou da morte para a vida. Todas corretas. Vamos ao texto 3. O Espírito Santo produz regeneração. Regeneração é o ato de nascer de novo. Depois de convencido do pecado, da justiça e do juízo, o homem sente a necessidade de renascer. Mas nenhum esforço próprio para melhorar a velha natureza humana poderá habilitá-lo satisfatoriamente, uma vez que o homem tornou-se participante da natureza decaída do primeiro Adão. Agora, somente pela regeneração pode tornar-se filho de Deus. As bênçãos espirituais de Deus são somente para os seus filhos espirituais e são distribuídas pelo Espírito Santo através da regeneração ou novo nascimento. Falemos da natureza da regeneração. A regeneração é de natureza espiritual e é obra do Espírito Santo. Nicodemos, que era mestre em Israel, ao saber dos feitos miraculosos de Jesus, convenceu de que ele não era um homem comum. Julgava que fosse um mestre vindo da parte de Deus. Talvez admirasse Jesus e até supusesse ser ele o Messias. Nicodemos era descendente de Abraão e certamente pensava estar apto para o reino de Deus. Podemos admitir que fosse mesmo um religioso da melhor categoria na época. Jesus, no entanto, ensinou que ele precisa nascer de novo, enfatizando, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos era um homem de moral elevada. Ainda assim, Jesus insistiu em dizer que ele precisava iniciar uma nova vida, nascer uma segunda vez, nascer do Espírito. Há necessidade da regeneração. A natureza humana corrompeu-se e, por isso, precisa sofrer uma mudança radical, mudança que começa com um novo nascimento. Visto que o homem nascido segundo a carne está espiritualmente morto em seus delitos e pecado e precisa ser vivificado, nascer de novo. A causa da regeneração. Certamente Nicodemos conhecia o texto do profeta Ezequiel, então espargirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Porei dentro de vós o meu espírito e fareis que andeis nos meus estatutos. Mesmo assim, as expressões de Jesus pareceram estranhas. Jesus levou a considerar a operação do vento, que embora tenha procedência e destino desconhecido, é real e pode ser sentido por todos. Os efeitos da regeneração. Jamais alguém pode analisar a mudança ocorrida nos desejos básicos do homem e suas motivações íntimas.
as novas atitudes, as decisões sensatas, o comportamento correto do homem sob o controle e ação do Espírito Santo são os efeitos da regeneração que é operada por ele, que atinge os 3 aspectos da natureza humana: o pensamento, o sentimento e a vontade. Tudo isso acontece com a ação do Espírito Santo na vida humana. A ação invisível do Espírito produz resultados visíveis. E isso, posto causa ou efeito, são uma verdade maravilhosa. Marque C para certo e E para errado. Nicodemos, mestre em Israel, convenceu que Jesus era um homem comum, contudo, realizador de milagres. Errado. Nicodemos reconheceu que Jesus vinha de Deus. 4:9. O Espírito Santo é quem conduz o pecador a uma vida regenerada e vivificada. Correto. C de certo. 4:10. A ação misteriosa do Espírito Santo, produzindo no homem a regeneração, atinge 3 aspectos da natureza humana: pensamento, sentimento e vontade. Certo? Vamos ao texto 4. O Espírito Santo produz santificação. A santificação é um assunto vasto e, portanto, não pode ser discutido detalhadamente nesse pequeno espaço que temos. Numa abordagem mais ampla, caberia falar também do sangue de Jesus e da palavra de Deus, que juntamente com o Espírito Santo são meios capitais da santificação. O sangue, a palavra e o Espírito. Todavia, como nosso estudo é especialmente sobre o Espírito, trataremos como agente divino. O que é santificação? Santificação é um ato de Deus, separando alguma coisa ou pessoa para um serviço sagrado. No Antigo Testamento, os filhos de Levi, especialmente os de Arão, eram separados para o ministério sacerdotal. Certos vasos eram também santificados e separados para uso exclusivo no tabernáculo ou no templo. O Novo Testamento, santificação é a separação do pecado e dedicação da nova vida para Deus. Na separação do pecado, temos o aspecto negativo da santificação, ou seja, pela ação do Espírito em nossa vontade, dizemos não ao pecado. E trata-se da mortificação do velho homem e o afastamento de tudo que contamina e corrompe. Na dedicação de nova vida a Deus, seu reino, temos os aspectos afirmativo ou positivo. Trata-se da vivificação do novo homem, que, segundo Davi, é criado em verdadeira justiça e santidade, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Vamos apenas ser separado do pecado não é suficiente. A obra do Espírito estaria incompleta se também ele não operasse em nós a vivificação e a santificação. Falemos de alguns obstáculos à santificação. Contanto o crente tenha sido participante da natureza divina, a velha natureza, o eu, ainda está presente, tentando firmar e obter controle de nossa vontade, de nossas ações, reprimir a natureza carnal ou pretender dominá-la, e que resulta em fracasso. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. O meio seguro para a santificação. Ao sentir os impulsos da velha natureza, lembramos-nos que temos um maravilhoso aliado na pessoa do Espírito Santo. Por esse divino poder, podemos ser vitoriosos. Enquanto a nossa natureza decaída tenta equilibrar e impedir a obra do Espírito em nossas vidas, ele nos dá sincero desejo de vencer e o poder para triunfar sobre as obras da carne. O fruto do Espírito compõe-se de 9 virtudes, que corresponde ao caráter divino e representa essencialmente o amor de Cristo. Contra essas virtudes espirituais, não há lei ou condenação. Do exposto, concluímos que a resposta à necessidade de santificação
consiste em darmos plena oportunidade ao Espírito Santo para derrotar a velha natureza. Certos que o Espírito tem uma natureza santa, como indica o nome Espírito Santo, facilmente concluímos que estamos ou devemos permanecer cheios do Espírito, é o meio mais seguro para obtermos a santificação. Essa santificação tem um caráter instantâneo, mas também progressivo, ou seja, é produzido em nós instantaneamente pela presença do Espírito, e por ele conservada e aperfeiçoada durante os anos da nossa peregrinação nessa vida. 2 Coríntios 7:1 exorta a purificarmos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando na santidade e no temor de Deus. Vamos ao relacione a coluna A de acordo com a B. Santificação é o ato de Deus esperando uma pessoa para um serviço sagrado. É o ato de Deus separando uma pessoa para o serviço sagrado. Letra C, 4:12. A velha natureza do homem busca exercer total domínio sobre a sua vontade, constituindo um obstáculo à santificação. Letra E. 4:13. Gálatas 5:22-23 menciona o fruto do Espírito composto por 9 virtudes que representa essencialmente o amor de Cristo. Letra A. O meio mais seguro para obtermos a santificação é encher-nos do Espírito Santo. Letra D. 4:15, 2 Coríntios 7:1, manda que busquemos aperfeiçoamento e santificação no temor de Deus. No temor de Deus. Letra B. Vamos ao texto 5. O Espírito Santo, agente de cura divina. Nesse texto, vamos considerar o seguinte: o Espírito distribui os dons de curar. Em 1 Coríntios 12, 4-11, o apóstolo inclui os dons de curar entre os demais dons e finaliza, mas um só, é o mesmo Espírito que realiza todas as coisas, distribuindo como lhe apraz. O Espírito sustenta a vida do homem. Felizmente, muitos servos de Deus não somente creem na cura divina, mas também na preservação de saúde e manutenção da vida, como vista aos interesses do reino de Deus. Em Jó 33:4, lemos: o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Comparando os textos de Atos 2:22 e Atos 10:38, aprendemos que Jesus, como mediador entre Deus e os homens, realizou milagres de cura e de ressurreição de mortos. O Espírito torna real as provisões de Cristo. O Espírito é o agente de Deus para a restauração da nossa saúde. Ele torna real para nós todas as provisões da obra redentora de Cristo. Embora invisível, o Espírito Santo é real, é o agente eficaz ministrando em nosso favor, curando e vivificando-nos no físico. A ação do Espírito em favor de nosso corpo está revelada na palavra de Deus. Conservemos em plena harmonia com a palavra e com o Espírito de Deus. Estejamos certos que nossos corpos mortais são vivificados pelo Espírito de vida. Marque-se para certo e para errado. 4:16. O Espírito Santo distribui os dons de curar. Certo. O Espírito Santo sustenta a vida do homem. Certo. O Espírito Santo torna reais as provisões de Cristo. Certo. 4:19. Jesus, o mediador entre Deus e os homens, realizou seus milagres no poder do Espírito Santo, com o qual foi ungido por Deus. Certo. Vamos ao texto 6, o Espírito Santo e o arrebatamento da igreja. O arrebatamento será um glorioso evento, a consumação da obra salvadora em nós. É também chamada a redenção de nosso corpo. A participação do Espírito Santo no arrebatamento. O arrebatamento será precedido da ressurreição dos mortos em Cristo. A propósito desse glorioso evento, declara Paulo: se habita em vós o Espírito daquele de quem ressuscitou a Jesus,
dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito em que vós habita. O Espírito aguarda o dia, quando o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. É o Espírito quem desperta em toda a criação a ansiedade por esse dia que se dará com a revelação dos filhos de Deus, Romanos 8:19. A prova disso é que estão alheios à ação despertadora do Espírito. Não se preocupe com esse assunto, não creem nesse evento. O Espírito Santo e o tempo do arrebatamento. Você já estudou e está certo que o Espírito Santo habita no crente. Paulo diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Homens considerados sábios falam em termos de um mundo para milhões de anos futuro, mas são sábios segundo o mundo. Os sábios, segundo Deus, creem estarmos no fim da dispensação da plenitude dos tempos. Efésios 1:10. Por meio de sinais e revelações, o Espírito mantém alerta o exército de Deus na terra, sempre a lutar, crendo que o arrebatamento da Igreja de Cristo não tardará. Hebreus 10:37. Admitem ser o tempo favorável quando Deus realiza, por meio de Cristo, seu grande e eterno propósito de salvar. Deus tem aberto as portas da oportunidade a todos os homens. Esse também é o motivo porque o Espírito Santo está operando de maneira soberana para a libertação da humanidade. O Espírito Santo, o penhor da nossa herança. O apóstolo Paulo escreve: fosse selado com o Espírito Santo a promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Notamos aqui uma clara referência ao encontro da igreja com Cristo, o arrebatamento, quando entrarmos na posse da nossa herança, da qual o Espírito Santo em nós, que é o penhor, a garantia, 2 Coríntios 1:22. Essa é nossa esperança proposta, sejamos zelosos por nossa herança, pois para esse glorioso fim fomos selados com o Espírito Santo. O arrebatamento, obra repentina do Espírito. Quando o relógio de Deus marcar a hora final dessa dispensação e no momento exato para o retorno de Cristo, haverá um forte impacto do poder do Espírito Santo. Esse mesmo poder que levantou Jesus dentre os mortos ressuscitará todos os mortos em Cristo e transformará os crentes que estiverem vivos num abrir e fechar de olhos, dando-lhe um corpo semelhante ao do Senhor. Então, para nós, já não haverá canseira, nem dor, nem doença, nem aflições. Não haverá mais morte, não haverá mais lágrimas. Será somente a gloriosa harmonia no ambiente santo, completamente livre das restrições e limitações impostas pela carne, pelo tempo e o pecado. É isso que o Espírito Santo faz em nós, os santos de Deus. O Espírito assiste-nos até esse dia maravilhoso. Glória à Trindade bendita eternamente. Amém. Vamos aos exercícios. Assinale com X, associe a coluna de acordo com a B. 4:20. No arrebatamento, o Espírito Santo que em nós habita produzirá em nossos corpos mortais a vivificação, letra C. O anseio do crente pela volta de Cristo ocorre por ação do Espírito Santo, letra B. Efésios, capítulo 1, versos 13 e 14, destaca o Espírito Santo como o penhor da nossa herança. 4:23, o arrebatamento dar-se-á por obra do Espírito Santo quando ele ressuscitar todos os mortos em Cristo. Revisão da lição. A doutrina do Espírito Santo em o Novo Testamento apresenta-o como procedendo do Pai, letra C.
do Pai pela intercessão do Filho. A operação do Espírito Santo na vida do homem produz nele a convicção de que é pecador, de que o pecado foi transmitido, que a libertação é oferecida mediante o sacrifício de Jesus. Todas corretas. 4:26. As novas atitudes do homem sob o controle do Espírito são efeitos que ele opera nos aspectos da natureza humana, tais como pensamento, sentimento, vontade. Pensamento, sentimento, vontade. Em o Novo Testamento, santificação significa separação do pecado e dedicação da vida à vontade de Deus para o Senhor. Letra A, 4:28. Conservemos em plena harmonia com a palavra de Deus e com o Espírito de Deus, os nossos corpos mortais serão vivificados pelo Espírito de vida. Letra C. É o Espírito de Deus quem desperta a toda a criação a ansiedade pela revelação dos filhos de Deus. Letra A, revelação dos filhos de Deus. Com isso, concluímos mais uma lição. Vamos agora ao teste dessa lição e preste atenção nas respostas. Agora não há mais letra A, B, C. São 4 questões, você tem que saber a resposta certa, não é? Então vamos à resposta correta da doutrina do Espírito Santo. O teste que nós vamos fazer agora é o teste 2, que engloba a lição 3 e 4. Então, o aluno deve ir lá no link da prova. Lá você vai encontrar o seu teste. Eu vou fazer uma pequena revisão com você aqui, para que você seja bem sucedido. É só uma questão de eu abrir aqui o teste. Muito bem. Vamos abrir o teste para nós, da matéria Espírito Santo. Só um minuto, acessando aqui a internet, vou abrir o teste para nós fazermos a revisão dessa teste 2, lição 3 e 4. Então, preste bem atenção nas respostas, porque agora não tem mais alternativa A, B, C, D, nada disso, né? Agora você vai lá no teste e vamos clicar o link aqui. Então, link das provas digitais. Vamos lá, clicando o link. Teste 2. Aqui, ó, teste 2. O que você, como aluno, tem que fazer? Primeiro, colocar o número do núcleo, 51, 44, depois você põe o seu número de matrícula, ok? Quando você pôr, aceitar, vai conferir o seu nome, iniciar. Então, olha só, será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno, foi a mensagem do anjo Gabriel, anunciar o nascimento de, aqui há 4 opções, Sansão, Isaac, Ismael, João Batista. É João Batista. Vamos para a próxima. A presença do Espírito Santo no ministério de João é evidenciada pela autoridade, firmeza e energia. Todas estão corretas aqui, todas estão corretas. Terceira, diante da notícia que seria mãe do Messias, Maria perguntou como que ocorreria, e a resposta do anjo foi: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com as suas mãos. Descerá sobre ti o poder do Altíssimo, te cobrirá com sua sombra, te guardará. Cuidado aqui, porque não é exatamente essa. Descerá sobre ti, o poder do Altíssimo te envolverá com suas asas. Descerá sobre ti, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. É a última aqui. Descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. O Espírito Santo é evidenciado na vida de Simeão após o nascimento de Jesus, quando profetizou a respeito dele, dizendo: a salvação de Deus para todos os povos. A luz para a revelação dos gentios, a glória para o povo de Israel. Aqui há 4, talvez todas. Vejamos aqui só um minuto. A 4, parece aqui que é todas, Simeão. Vamos lá. A 4,
Exatamente, todas estão corretas. Todas estão corretas. Vamos para a próxima. 5. Rio onde o Espírito Santo veio em forma de pombo sobre Jesus é o Jordão, né? Então vamos a 6. Ao descrever o drama da tentação, inicia dizendo que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Quem diz isso é Lucas e Mateus, mas vamos colocar Lucas, né? Lucas é o evangelista que mais fala do Espírito Santo. Lucas. Vamos para a próxima. Agora é certo ou errado? Em decorrência da operação do Espírito Santo em seu ministério terreno, Cristo recebera poder sobre os demônios, enfermidades, natureza e a morte, todas. Aqui é certo. Certo. Vamos para a próxima, 8. O derramamento um dia foi cumprido na promessa do envio do outro Consolador, certo. Próxima, o número de milagres que distinguiram a igreja primitiva era o resultado da provisão sobrenatural do Espírito Santo. Na 9, também está certo. 9, certo. Vamos a 10. Na 10, diz o seguinte: os discípulos de Jesus não foram revestidos do poder do Espírito Santo temporariamente, antes reconheceram a necessidade de constante revigoramento espiritual, certo. 11. A busca pela infalível direção e o meio mais fácil, mais seguro para as medidas, decisões mais proveitosas do ponto de vista individual, coletivo da igreja, aqui também está certo. Muito bem, vamos para 12. Ele é o agente de Deus que torna reais as provisões em Cristo. Aqui o agente de Deus é o Espírito Santo. Vamos para a próxima. É nela que está revelada a ação do Espírito Santo em favor do corpo do crente. É nela, aqui, é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Vamos para a próxima. Será um glorioso evento a consumação da obra salvadora em nós. O arrebatamento, né? O próximo aqui é o arrebatamento, é o 14. Aí na 15, nome atribuído ao Espírito Santo em Efésios quanto no arrebatamento, posse da nossa herança, penhor. O nome aqui é penhor, na 15, coloque penhor. Na 16, haverá forte impacto do poder do Espírito Santo. O que haverá forte impacto do poder do Espírito Santo é quando o relógio de Deus, então na 16, quando o relógio de Deus marcar a hora final desta dispensação. Muito bem, se você concluiu, coloque encerrar a prova. Que Deus se abençoe, acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre no canal, clique naquela foto redonda, vai ali aparecer um menu, clique no playlist, ali no playlist você vai encontrar um total de 259 pastas com mais 7.700 vídeos. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Se você não é aluno, quer entrar, fale conosco. Se você só pegou a aula para ganhar conhecimento, parabéns, continue, as aulas estão aí de graça para você. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.